Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que a palavra que vai sair desse altar pode falar no seu coração nessa noite? Aleluia. Graças a Deus. Eu tenho entendido que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. E nessa noite não é diferente. Deus tem um propósito para você nesse ambiente. E Deus tem uma palavra para você nesse ambiente. Amém? As pessoas estão na internet, que estão na verdade nos acompanhando, que vai ver depois, ou que está ao vivo aí agora. Que Deus abençoe a vida de vocês também. No nome de Jesus, você é muito bem-vindo aqui na rede. No nome de Jesus, na Refrigério de Deus, através do culto online. E Deus abençoe no nome de Jesus. Quantos podem dizer graças a Deus? Irmão, está muito frio aí? Parece que você está meio acanhado, está muito frio, tá? Então fala para o seu irmão, esquenta aí. Fala para ele, vai esquentar. Ei, irmãos. Pode continuar então? Tá tudo certo? Tá dando para ouvir direitinho aí no fundo? Sim ou não? Fala para o seu irmão, então, ó, fica ligado. E vai que a nave vai decolar. Amém, irmãos? Hoje eu quero falar sobre um tema bastante poderoso e bastante aplicativo nos nossos dias. E talvez você está até usando ele de maneira, talvez, certa ou errada, eu não sei. Mas eu quero falar sobre fé. Falar fé, irmão. Eu quero falar sobre fé e posse. Fala posse. Então o tema da mensagem de hoje fala assim: a posse é a ação da fé. Oh, isso é poderoso. Deus abençoe, meu querido. Fala de novo. A posse é a ação da fé. Porque todo mundo tem fé, entenda isso. O fato de eu ter fé me traz o entendimento que eu preciso, fala comigo, tomar posse. Então quando eu tomo posse, a posse é a ação da fé. Quem está entendendo isso? Quem está pegando aí, irmãos? Quem pegou? Porque quando você entra nesse ambiente aqui, nós somos desafiados pelo poder da palavra, sim ou não? A palavra, ela nos desafia, irmãos, a manifestar, na verdade, a crer, a tomar posse, a tomar atitude de mudança. A palavra, ela nos desafia, em nome de Jesus, irmãos, fala comigo, a vencer as dificuldades. E como que a palavra funciona? Fala comigo, pela fé. Entenda isso? Só saber o versículo muda alguma coisa? Só saber onde está o endereço vai mudar alguma coisa? Entenda, não, irmãos. O versículo precisa, falar comigo, ser aplicado. Ele precisa ser manifestado na minha e na sua vida. Você precisa trazer o versículo para a sua história, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Esse é o propósito. Fala, esse é o propósito. Porque nós não é religioso, irmão. Nós não só sabe e não faz. Porque aí não fala comigo, não muda nada. Ah, não, irmão, o negócio de você saber e não fazer não resolve nada. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que a letra, fala comigo, mata. Mas tudo aquilo que eu sei pelo Espírito e aplico é vida. Pegou ou não? Sim ou não, irmãos? Tudo aquilo que eu aplico na palavra, entenda isso, fala comigo, é vida. Então, quando eu falo essa frase, ela me impressiona, porque a posse é a ação da fé. O que é a posse? Eu tomar posse daquilo que Deus falou. Então, entendo, quando eu tomo posse, eu falo assim, eu capturo no mundo espiritual. Isso é difícil para crente, irmão. Quem está entendendo o mistério? Por quê? Porque a gente quer receber sem fazer nada. A gente quer receber sem aplicar nada. A gente quer receber sem usar nenhum tipo de energia, sem pôr suor, sem pôr lágrimas, sem pôr busca, sem pôr leitura. A gente quer receber num passo de mágica. Fala, não vai acontecer. Infelizmente, irmão, o milagre que você precisa, ele tem sangue, ele tem suor, ele tem lágrima, ele tem, na verdade, irmão, energia na palavra, busca, entrega. Entenda isso, não existe nada de graça, existe pela graça, duas coisas diferentes. Quem está pegando, irmão? Então entenda, Deus não faz nada, fala de graça. Quando Deus quis me salvar e te salvar, Ele deu uma oferta, foi seu próprio filho, para libertar a minha e a sua vida. Não existe nada de graça, irmão. Existe pela graça. Jesus é essa graça manifesta na minha e na sua vida. Quem está entendendo, irmão?
E a graça não é uma autorização para pecar, irmão. A graça é um poder para vencer o pecado. Não sei se você está pegando, irmão. Quem está entendendo o modelo? Irmão, quem nesse mês precisa subir de nível? Não, só quem precisa. Quem não precisa pode ficar com a mão abaixada. Não tem, eu não vou ficar ofendido, não. Pode ficar tranquilo. O problema é só seu. Vou falar de novo. Quem quer subir de nível? Tinha tempo que eu não encontrava um demônio, irmão. Engraçado, quando na entrada eu topei um demônio. E eu falei, rapaz, Jesus teve misericórdia de mim, rapaz. Estava nem esperando. Né? Foi encontrei o Zé Pilinto. Pensa nisso. Você vem para o culto e pega o Zé Pilinto na porta. Está entendendo o mistério, irmão? E eu falei, Jesus, graças a Deus, fiz aquele download. Quem já fez o download nos 10 segundos? Como é que está a sua vida? Fez não? Ninguém fez essa semana? Hoje é dia, viu, de fazer esse download, viu? Quanto você pecou, quanto não pecou, quanto mentiu, quanto não mentiu, quanto enganou, quanto não enganou. Passou, isso é uma igreja? É, irmão, é uma igreja. Cheio de gente com defeito, cheio de gente problemática, cheio de gente fraca, forte, carnal e menino. Quem está pegando a visão? Quem entendeu, irmão? Graças a Deus, Deus deu graça, libertou o homem, e ele foi liberto, foi embora, na bênção do Senhor. Deus teve misericórdia de nós. Está entendendo o mistério, irmãos? Entendeu aí o mistério, como funciona? Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Entenda isso. A pergunta, eu vou liberar uma palavra bastante aplicativa. Para quê? Para você fazer, para mim fazer. Por quê? Porque eu não sou religioso, entendeu? Isso aí, irmão, você precisa aplicar isso. Se você aplicar, não tem como dar errado. Fala assim, não tem como dar errado. Irmão, se você aplicou, não tem jeito de dar errado, você vai vencer. Quem está entendendo? Essa palavra hoje, ela prepara o seu espírito para você viver algo sobrenatural da parte de Deus. Pastor, o que você está pregando? Eu estou pregando o que eu estou vivendo. Quem está pegando a visão? Quem está pegando, irmão? Vou contar um testemunha. Fala, testemunha. Todo mundo contou testemunha, então eu vou contar, ué. Mas fala para você, irmão, fica baqueado, não. Porque tem gente que o irmão está contando testemunho, tem gente que fica baqueado. Aí quando vai ser eu? Aí quando vai ser você? Eu que sei, é quando Deus sabe, ué. Sim ou não, irmão? Não é verdade? Não é? Sim ou não? Estava na padaria esses dias tomando um lanchinho. Quem foi na padaria esses dias tomar um lanchinho? Levanta a mão, manifesta, vai. Amém, irmão. Muita gente, hein? Estou lá na padaria. E lá na padaria eu comecei a viajar na maionese. Fala na maionese. Da minha fé, irmão. Estou lá comendo com as minhas mulheres, né? Josi, Letícia e Laura. Minha esposa, minhas duas filhas. E aí eu comecei a chapar o coco na fé. Falei, rapaz, eu tô querendo dar uma passeada, mas eu preciso de uma grana. Falando, falei, rapaz, sabe com uns R$1.000 dá para nós dar uma volta? Aí um falou, lógico que dá, pai. Falei, rapaz, então eu preciso ganhar R$1.000. Eu vou ganhar R$1.000. Entendeu como é que funciona a fé? Tá entendendo? Isso é fé em ação. Fala assim, ação. Eu só saber que Deus faz não resolve nada. Eu preciso aplicar o que Deus faz. Irmãos, 20 minutos depois, está lá um irmão, Deus coloca ele na minha mente. Foi fulano. Mandei o zap. Pai do Senhor. E ele falou assim, manda seu Pix para mim. Mandou R$1.000. 20 minutos. O que eu estou pregando é o que eu vivi. Eu vou te ensinar como é que você quer subir de nível ou não? Se você quiser ficar desse jeito, não tem importância. Não tem importância. Eu vou deixar você assim, não vou ficar chateado. Só que você vai olhar o retrovisor, não adianta. Eu já vou estar na fé, eu vou ver Deus lá atrás. Eu vou avançando. Quem está entendendo? Na fé, eu estou falando de fé. Irmão, a fé, ela ofende tudo que é natural. Então, se você ficar carnal, você vai ficar com raiva de mim. E olha que eu estou contando um milagre, sim. Se eu começar a contar muito milagre, você vai ficar com raiva de mim. Coisa que acontece, irmão. Está entendendo, senhor não, irmão? Coisa impressionante. Vai começar a contar. Irmão, quem vive da fé, vive milagre todo dia, todo mês, toda hora. Irmão, viver da fé é da fé mesmo, irmão. Quem está entendendo? A gente vive milagre extraordinário, irmão. Tem hora que você só tem um dia, Deus fala assim, pega esse dinheiro, dá para fulano. Você fala, como? Custei ganhar esse. Ele fala, pega tudo e dá para fulano. Aí é a hora que você tem que saber se você é de Deus, se você não é de Deus. Está entendendo o mistério, irmãos? Não, vamos de novo. Quem está entendendo o mistério? Sabe qual é o nosso maior erro? Fala o seu nosso maior erro. É achar que todo ungido é de Deus. Irmãos, Satanás era ungido, mas era desobediente. E todo desobediente que é ungido vai virar demônio. Tá cheio de anjinho aí, ó. Só com um chifre, viu? Depois. Tá entendendo o mistério, irmão? Tô pregando para você. Tô pregando para vocês
a realidade da fé, como que funciona. Que toda vez que você move com fé, você contraria o diabo não suporta a fé. Pegou ou não? Pegou ou não, irmão? Pegou ou não? Quem está pegando? Então entenda, olha que coisa forte. Quando eu falo assim, eu libero a palavra. O que é subir de nível? Mas ele fala assim, é liberar o quê? A palavra. Você precisa sair do nível que está desse ano. Quem precisa? Fala assim, eu creio. Fala assim, Deus tem sempre um próximo nível para mim. Fala com ele. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Eu estava falando uma coisa e eu perdi o raciocínio. O que era, irmãos? Eu contar do ungido. O que eu estava falando? Vê se vocês lembram. Para me ajudar. Hã? Isso, mas antes disso. Né? Todo mundo quer de Deus. E antes disso, o que eu estava falando? Da fé e da posse? Você está ligado, né? Da fé e do quê? Então você já pegou, não precisa nem pregar mais, você já pegou. Da fé e do quê? Você já ligou. Então, vocês falou tudo que eu queria ouvir. Da fé e o quê? Então fala comigo, todo mundo que tem fé tem posse. Não sei se você pegou, não sei se você pegou, irmão. Todo mundo que tem fé tem algo para tomar? Então entenda, quando você passou as portas com fé, você já tem posse. Entrou, já tem posse. Entenda isso. Mas entenda, Deus não vai subir ninguém de nível sem antes, fala comigo, provar o quê? O nosso coração. Quem está pegando a visão, sim ou não? Deus não vai te subir de nível sem provar o seu coração, irmão. Porque Deus precisa provar o meu e o seu coração. Então entenda, pastor, como que Deus prova o coração? Olha que coisa interessante. Por quê? A gente acha que Deus só prova o coração e fala assim, em coisas ruins. Em coisas, fala assim, difíceis. Gênesis 22:1 vai dizer, depois dessas coisas provou Deus a Abraão. De que jeito? Ele já tinha um menino, não tinha? O Isaac tinha mais ou menos 14 anos. Fala, ele estava vendo o melhor momento da vida dele. Porque a gente acha que Deus só prova a gente nas coisas difíceis. Deus prova você também na hora boa. Abraão está lá brincando com o menino e Deus está olhando de cima. Falou assim, agora eu vou pedir uma coisa que eu vou revelar o coração de Abraão para ele mesmo e não para mim. E aí a Bíblia vai dizer que Deus provou quem? Para subir ele de quê? Irmão, daquele dia ele foi chamado o pai da fé. Porque Deus provou ele numa fé que ele nem sabia que tinha. Pensa nisso, irmãos. Você nem imagina a fé que você tem. Até Deus te pedir algo que revela a fé que você tem. Não sei se você está entendendo, irmão. Não sei se você está pegando, irmão, o que eu estou falando. Até Deus pedir algo que você nem imagina, você possa dar uma resposta a Deus. A Bíblia fala que Abraão foi justificado pela fé porque obedeceu, irmão. Então entenda, a sua fé e a minha fé é medida pelo nível que eu obedeço. Pegou a visão, sim ou não? Quem está pegando aí, irmãos? É o nível de obediência determina, irmãos. Porque na mesma velocidade que você obedece, você o quê? Avança. Uau, eu entendi isso, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Quem está entendendo aí? Sim ou não, irmãos? Então tem hora que Deus pede algo para nós, que você fala assim, misericórdia. Não é Deus. Eu estava vendo nessa isso, que eu lembrei agora, eu estava vendo isso. Eles não lembram, mas eu lembrei, Deus me ajudou. Eu estava pregando e pensando na minha mente. Tem hora que Deus fala assim, pegue isso e dá para... Irmãos, fala comigo, é a coisa mais difícil que tem. É você ter uma coisa e você vê que está lá e de repente Deus fala, o que tem é para dar. Como assim, irmão? Você já teve essa experiência? Olha lá na conta, ter X, você fala assim, Deus mandou dar esse X. E aí? Não é fácil. Não, a gente fala, é fácil, irmão. Tudo aqui na igreja, falar é fácil. Eu quero ver, fala assim, é viver. Viver é diferente do que falar. Então entenda, quando você fala, quando você começa a liberar, Deus começa a produzir situações para que você possa, fala comigo, viver e subir de nível. Depois daquele dia, Abraão não mata o menino, quer deixar isso bem registrado, não precisou, Deus nunca quis o menino, Deus só queria saber que Abraão soubesse que ele tinha aquele nível de fé e de entendimento, entendeu isso aí? Então não deve ser sacrificar nada aqui, Deus não está pedindo você matar nada, está entendendo o mistério, irmãos? Então o que Deus quer? Ele quer só provar o meu e o seu
coração. Então tem hora que ele manda você entregar aquilo, na verdade, você entrega algo e ele tem algo, fala comigo, preparado. Porque não existe um culto sem entrega. Todo mundo que se aproximou de Deus entregou alguma coisa. E a gente entra na igreja e acha que não tem que entregar nada. Está pegando a visão, irmãos? Você entrega a sua vida, você entrega as suas vontades, você entrega a renúncia, você entrega a busca na palavra, você entrega uma vida agora de retidão. Não existe uma vida com Deus sem, fala comigo, entrega, igreja. Mas nós hoje queremos uma vida com Deus sem entregar nada. Fala comigo, não tem jeito. Davi entregou, Jeremias entregou. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Quem gosta daquele versículo? Clama a mim e responder-te-ei. Quem gosta desse versículo? Quem gosta? E anunciar-te-ei coisas que não sabes. E o que mais? Responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem gosta desse versículo? Você sabia que nesse versículo Jeremias está no pátio preso? E Deus falou para ele, Jeremias, no meio dessa prisão, no meio desse pátio e desse exército, clama a mim, eu vou te dar uma resposta. Está entendendo? A gente fala o versículo sem saber o contexto. A gente fala o versículo sem até saber qual que é a situação que o Jeremias estava. Está entendendo o mistério, irmão? Quem está pegando a visão agora? Então entenda, a sua fé agora, ela está sendo, fala comigo, confrontada. Por quê, irmãos? Eu não quero ficar nesse nível, irmão. Só se for você que quiser, eu não quero, irmão. Eu quero subir de nível, eu quero crescer, eu quero até mudar de endereço, não sei quanto a você. Eu quero ir para Alphaville, irmão, para de bobeira. Uai, quer não? Talvez tenha um mais baratinho aqui, um Madrid, um Brasília Sul, não sei, eu estou em negociação, irmão, eu quero só mudar. Entendeu? Melhor, né, não, irmão? Quer mudar, não? Quer continuar do mesmo jeito, tem importância, irmão. Quero é viajar, irmãos. Quem quer viajar? Eu não quero, não posso fazer nada. Estou pregando para a fé. Eu sou profeta. Quando eu venho dessa veia aqui, já fica louco, irmão. Já passa mal. Invadiu a cena, rodou. Pegou a visão? Jesus invadiu a cena, já passou mal. Estou profetizando sobre a sua vida. Se você pegar a chave, sua vida nunca mais é a mesma. Estou te ensinando como que é a ação, que é a posse e a ação da fé. E tomando posse, as coisas acontecem. E você vai viver aquilo que você já sabe. Não é aquilo que você não sabe, é aquilo que você já sabe. Se você começar a liberar, Deus vai fazer na minha, na sua vida e pronto, acabou. Quem está entendendo o mistério, irmão? Esse é o mistério do evangelho, irmão. Esse é o mistério, é você saber aplicar, fazer. Quando você aplica, faz, você vive algo extraordinário da parte de Deus, irmão. Entendeu isso aí? Eu venho falando nesses dias que esse ano é ano de colheita, ano de crescimento, sim ou não? E ano de quê? Vamos, irmão, ano de quê? De colheita, sim ou não? Mas quem é que colhe? Aí é que está o mistério, eu fico querendo colher o que não plantei. Quem está entendendo, irmãos? Você quer colher uma posição melhor, mas você não está buscando em nada. Você quer colher, na verdade, mas não está buscando em nada, irmãos. Como que eu vou colher sem plantar? Fala comigo, isso é ser louco, é nércio. A palavra é essa. Eu preciso entender que é só plantando que eu vou colher, irmãos. Se eu não estou colhendo, como é que eu vou plantar? Se eu não estou passando segurança, se eu não estou investindo, se eu não estou acreditando, se eu não estou vestindo a camisa, se eu estou neutro do mesmo jeito. Irmão, quem está neutro, Deus o quê? Vomita. Como é que você fica em cima do muro? Não dá, irmãos. Irmãos, nós somos um povo que nós estamos sempre em guerra. Fala, nós estamos sempre em guerra. Sim ou não? Pastor, eu estou de boa com o diabo. Irmão, se você está em boa com o diabo, tem alguma coisa errada. Você está entendendo, irmão? Você não está fazendo nenhum tipo de efeito, tem alguma coisa errada. Porque nós estamos em guerra com o mundo e nós estamos em guerra com Satanás. A Bíblia fala que quem é amigo do mundo constitui inimigo de quem? De Deus. E quem é amigo, na verdade, do mundo é amigo de Deus, é assim? Não, mas é inimigo porque entre Deus e o mundo não existe amizade, irmão. Há uma guerra, nós estamos debaixo de uma guerra. Você está numa guerra espiritual, você está numa guerra sentimental, você está numa guerra conjugal, você está numa guerra familiar, você está numa guerra financeira, você está numa guerra espiritual. Nós estamos sempre em guerra, mas eu estou em paz. Não sei você, eu vou falar de novo, mas eu estou em paz. O fato de eu estar em guerra não quer dizer que eu não esteja em paz. Pegou a visão, irmãos? Porque entenda, essa paz não vem de fora, essa paz vem de Jesus. Quem está entendendo isso aí, irmãos? Então você pode estar em guerra lá fora, mas em paz por dentro. Porque você confia que aquele que te
Na verdade, te chamou é quem vai vencer essas batalhas, é quem vai guerrear suas guerras, é quem vai avançar por você. Quem crê nisso, irmão? Então, Abraão, irmãos, ele nos ensina que para passar do próximo nível tem que ser o quê? Fala comigo. Ter o coração testado. Pergunta, você está disposto a deixar Deus testar seu coração? Sim ou não? Sabe qual é o meu arrependimento nessa padaria? Não ter falado 100 mil reais. A Bíblia fala, pede mal. Se eu falo 100 mil, cai na conta. Pronto. Tá entendendo? O que é, irmão, eu expliquei que é só zero, vocês lembram, né? Põe um zero, vai pulando para frente, e vai dando tantão que você quiser. Sim ou não? Jesus mudar a sua história só precisa de zero. Só isso, mais nada. Põe um zero, vai mudando. Quem está entendendo o mistério? Então essa noite, fala comigo, é essa noite. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Porque, irmão, a dificuldade não é Deus falar nas igrejas, a dificuldade é nós ouvir. Quem está entendendo, irmão? Vamos de novo, a dificuldade não é Deus. A dificuldade é Deus, o quê? É a gente o quê? Ouvir, irmão. Um culto como esse, Deus pode mudar a minha história. Irmão, eu estou orando por isso. Você conta a você. Sim ou não, irmãos? Essa semana foi sábado, eu estava andando nas ruas aqui de cá. Irmãos, eu contei, acho, mais de 500 pessoas. Negócio de raia, as guerrinhas, eu fiquei assistindo as guerrinhas, eu fui nas ruas. Irmão, tem gente demais. Aí eu fui no encontro de batalha, que tem naquela praça ali, ó, dos rap, que eles vai, sabe como é que é, sabe, né? Lotadinho, mais de 200 pessoas, só gente massa, para estar aqui dentro. E eu parei e falei, meu Deus, eu tinha que estar aí pregando para esse povo, me dá uma ajuda, o que eu faço? Qual que é o ingresso que eu tenho que pagar para pregar para esse povo aí? Deixar eu contar o testemunho, alguma coisa, pra você fazer alguma coisa, tanto de gente desse. Irmão, era mais de 200 pessoas na praça, mais de 200 pessoas, no encontro de batalha lá. Eu falei, deixa eu entrar nessa batalha, gente. Entendeu? Isso aí, deixa eu entrar nesse trem aí de qualquer jeito, deixa eu pregar para esse povo aí, ué. Tá entendendo, irmão? Então é gente, irmãos, é gente que ainda não entende. Então entenda, eu não posso ficar nessa fé minha sem ação, achando que Deus vai fazer sem eu ter que fazer, achando que eu vou colher esse ano sem plantar. Não vai. Aí eu fiquei andando no carro nas ruas. E os meninos, irmão, que agora tem que ficar esperto, porque ele tá igual, tudo caçando o ZT. Tem que ficar esperto, não se passa cima de um. Põe pra cima os meninos. Irmão, eu andei nessas ruas assim, ó. Falei, gente, esse povo aqui tudo dentro da igreja, eu tinha que fazer uns 5 cultos. Se esse povo decidisse tudo para a igreja hoje, eu tinha que fazer uns 5 cultos no domingo. É gente, irmão, tem nesse bairro, que eu fiquei impressionado. Agora eu decidi, eu vou comprar um mapa, eu quero saber quantas pessoas tem no Jardim Marinês e quantas pessoas tem no Marinês 2, que é o dali, que é o dos lotes menor. Eu quero saber quantas pessoas tem nesse bairro, né, morando aqui, no 1 aqui e no 2 lá. Eu preciso saber disso. Porque só nessas 5 ruas aqui, nós já tínhamos que ir para outro lugar. Não dá para esse povo vir para cá, não. Está entendendo a fé, irmãos? Pegou a visão, sim ou não? Quem está entendendo? Mas entenda, o que eu preciso? Fala comigo, ouvir Deus. Fala assim, eu creio que eu preciso ouvir Deus. Fala comigo, existe uma fé transformadora. Quando ela tem ação. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque ensinaram nós errado, senão nós só vimos para a igreja, irmão. Não ensinou nós a aplicar a fé. Quem está entendendo a visão? Quem está entendendo, irmãos? Aqui é um mistério, irmão. Porque eu creio, tem uma fé que pode mudar a minha e a sua história. Quem crê nisso? Uma fé que muda a história. Quem crê nisso? Quem toma posse? Uma fé que muda o quê? Fala comigo, uma fé transformadora e uma fé que muda a minha história. Pergunta ao seu irmão, você crê? Fala com ele, você crê? Ó, a maneira de como você está vendo determina aonde você vai, fala comigo, chegar em Deus. Irmãos, isso aqui para mim, a maneira como eu estou enxergando determina como eu vou chegar em Deus. Zaqueu, quando olhou para a árvore, ele viu a possibilidade de subir na árvore e ver quem? Entenda isso, a árvore para muitos, fala comigo, era uma dificuldade. Porque era uma coluna, sim ou não? Se tivesse 2 colunas aqui, tinha pessoa assim, não tinha? A gente ficava assim? Conforme eu mudasse, a pessoa tinha que fazer assim, não era? Quem está entendendo? Mas Zaqueu olhou para a árvore e falou, é ela que vai me dar acesso a ver Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Agora presta atenção, quantas árvores no decorrer desse mês você já fugiu dela e
pôs ela como obstáculo e não como uma maneira de enxergar e de ter uma visão de Jesus. Pegou a visão, sim ou não? Pegou aí? Porque muitos reclamou daquela figueira brava. Zaqueu não, ele olhou e falou, essa é a maneira que eu tenho de ver Jesus, de enxergar Jesus. Porque da maneira que eu estou vendo, determina a maneira que eu vou receber e acessar Ele nessa noite. Qual que é a sua visão de Cristo nesse lugar, nessa noite? Porque você tem que ter uma visão de Cristo nessa noite. Você tem que ter uma visão de Jesus nessa noite. Não dá para você ficar nessa vida aí, não, irmão. Você precisa entrar aqui e falar, eu preciso ter uma visão de Jesus nessa noite, nesse lugar. Deus, a minha visão nessa noite é que minha fé está falando, que o Senhor vai me honrar, que o Senhor vai me abençoar, que o Senhor vai mudar minha história, mudar minha casa. Essa solidão que está no meu coração vai sair, essa dificuldade, esse vício, essa tristeza, na verdade, essa solidão que está no meu espírito, vai sair. Porque tem gente, irmão, que infelizmente, sim ou não, irmãos, que entra aqui e não tem uma visão de Cristo no ambiente. O pastor está pregando e ele está, será? Como? Não, meu Deus, ele não sabe da minha vida. Pois é, irmãos, nem você da minha. Está entendendo? Sim ou não, irmãos? Eu estou aqui, irmãos, hoje para tirar sua fé desse lugar de estacionamento. Sua fé precisa começar a andar. Acabou o tempo de ficar parada. Está entendendo, irmãos? Sim ou não? Você gostaria de ver alguém sentado aqui? Sim ou não, irmão? Alguém? Sim ou não? Amigo? O parente? Sim ou não, irmão? Conhecido? Você gostaria de ver alguém sentado aqui nessas cadeiras? Sim ou não, irmão? Com certeza, não é verdade? Sim ou não? Fala, isso é fé. Mas quando eu entro num culto, venho no culto e nem penso nisso, entenda, a minha fé, infelizmente, não está nisso, está em outras, fala outras coisas. E hoje a direção que eu tenho para você é que você, fala comigo assim, entenda que a minha fé, ela precisa agir para ver o sobrenatural acontecer. Porque eu acho interessante, entenda o tamanho da sua fé, direção no lugar onde você vai o quê? Chegar. Falar de fé, irmãos, é sempre muito poderoso, porque é algo que a gente tem, não usa e muitas vezes não sabe como usar. Porque toda vez que você fala sobre fé, você toma uma decisão. Toda vez que você fala sobre fé, você toma uma posição. Toda vez que você fala sobre fé, você se posiciona, irmão. E isso, fala comigo, é poderoso. Sim ou não, irmão? E eu creio nisso, irmãos. Deus nessa noite, Ele está nos ensinando que a posse, fala comigo, é a ação da fé. Fala de novo, a posse é a ação da fé. Fala uma fé ativa. Com obra. Aleluia, irmãos. Quando eu estou pregando, irmãos, eu tenho convicção, o Espírito Santo de Deus está falando no seu espírito, está falando no seu coração, está falando na sua vida, eu creio nisso. Quantos creem nisso no nome de Jesus? Aleluia. Abre aí comigo, por favor. Olha a ação dessa mulher. E eu acho muito poderoso essa palavra. Acompanha comigo, por favor. Abre aí, Ed, Marcos 12. Olha a ação de fé dessa viúva. O que ela vai fazer? Para mim isso aqui é algo assim poderoso. Na verdade, em todos os textos, Jesus vai estar hoje. Fala comigo, Jesus vai estar hoje. Em todos os textos. Então fala comigo, preste bastante atenção, porque é Jesus que está. Fala assim, Jesus que está hoje. Em todos os textos. Eu dou bastante ênfase para aquilo que Jesus está ensinando. Olha a coisa forte. E aqui Ele vai te ensinar. Então, olha a ação da fé dessa viúva. Muitos de nós, entenda isso, talvez nem, fala comigo, pegaria. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas Jesus, Ele te ensina na verdade, a entender aquilo que, com o olho natural, com a mente natural, a gente não consegue entender. Olha a coisa forte. Olha a ação da fé dela. Estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, na onde? Na onde? Jesus estava sentado na onde? Em outras Bíblias, gasofilatos. Sim ou não? Marcos 12, 41. Pegou aí? Jesus está sentado na hora. Estava Jesus assim, assentado. De frente da arca do... Observava a maneira como o quê? A multidão lançava o quê? Do tesouro. Uau. E muitos o quê?
Então entenda, Jesus observava a maneira ou a quantia? Hã? Então entenda, na entrega existe a maneira e a quantia. Quem está pegando a visão, sim ou não? Tem hora que a quantia complica a minha maneira. Não, ficou ruim demais esse tudo. Sim ou não, irmão? Porque tem hora que Deus manda você dar e a quantia te impede. E a sua maneira é reprovada. Não vou pedir oferta não, fica tranquilo, irmão. Você está estressado à toa. Só vou te ensinar um princípio. Olha aqui o versículo 42. Vindo, porém, uma quê? Ele estava falando que observava quem? Da maneira que eles o quê? Entregava. Passou que tem importância aí? Não tem problema. Nós estamos falando da maneira. Entenda isso nessa noite. A maneira que você está cultuando está definindo aquilo que você vai receber nesse ano. Fica de pé, não vou não, estou cansado. Vamos adorar? Não, estou tão triste. Pois é, a maneira que você vai receber desse ano é a maneira que você está cultuando em 2023. Chega no final, nada mudou. Pois é, do jeito que você cultuou, que jeito vai mudar? Você não fez nada, você não, na verdade, não deixou a fé disparar, não deixou a fé avançar, não tomou decisões que precisava tomar. Aí chega no final do dezembro, esse ano foi horrível, não deu nada que presta. Ô ano horrível, como é que acaba logo? Eu não sei contar vocês, mas Deus está me abençoando. Se você estiver pegando, Deus vai te abençoar. Quem está pegando a visão? Eu só posso agradecer a Deus. Eu só posso agradecer a Deus. Fala, irmão. Boca cheia, eu só posso agradecer a Deus. Irmão, você vai sair daqui, irmão. Você tem condição de lanchar com sua família. Pensa nisso, sim ou não, irmão? Sim ou não? Se você não tiver condição, fala comigo, irmão, que eu vou te abençoar. Pode falar comigo, que eu sou desses, viu? Viu? O negócio é comigo, é desse jeito. Pode falar comigo. Mas você é uma bênção. Sua casa é uma bênção, sua família é uma bênção. A promessa que Deus fez na sua vida é uma bênção. Aí fala assim, chega a viúva. Fala assim, para bagunçar tudo. Ela bagunça tudo, irmão. Pega a visão. Vindo, porém, uma pobre viúva. Deitou, fala comigo. 2 pequenas moedas. Que valia quanto? Nós estamos falando fala assim, a ação da fé. Me faz tomar posse. Irmão, se você ficar com esse negócio, se é crente, você não vai conseguir alcançar a mensagem hoje, não. Eu estou tirando você de um livro, essa palavra tem destino, tem propósito. Não adianta você ficar falando, eu tenho 20 anos de crente, sou batizado tanto. Não, irmão, você precisa agora ser um novo convertido, com a mente novo convertido, aonde você está apaixonado por Jesus, na verdade, chapado o corpo com Ele, querendo ter uma experiência com Ele, querendo amar Ele, beijar Ele. Está entendendo o mistério, irmãos? Não vem com religião para cima de mim aqui, não, irmão. Eu estou te ensinando ao poderoso. A viuvinha entra aí na parada, irmão. E viúva, toda viúva na Bíblia, a de Naim, essa aqui Jesus fala que ela entregou, sim ou não? A de Naim pede o que para ela? Não. Irmão, Jesus é impressionante, ele pede coisa que a gente não sabe nem como fazer. Que essa aqui deu, ele fala que ela deu mais que todo mundo. A outra ele mandou parar de chorar quando ela só podia o quê? Chorar. Tá entendendo o mistério? Aí o que ela fala lá, ó? 2 pequenas moedas, que valia quanto? Ele analisava as pessoas ou a quantia? A maneira ou a quantia? A maneira que semeava. Então entenda, ele analisava e fala assim, o coração. Porque a gente acha que oferta é só dinheiro. Quem está entendendo o mistério, irmão? Tem gente, além de não dar dinheiro, não dá o coração. Porque aonde está o seu tesouro, está o quê? Seu coração. Irmão. Você está falando com um homem que gostava de dinheiro, viu? Fui assaltante porque eu gostava de dinheiro. Então você está falando com um homem que gostava de dinheiro. Fiquei preso por isso. Está entendendo o mistério? Está entendendo ou não, irmão? Então eu não estou falando nada que eu não sei. Eu estou falando para você de negócio de experiência de vida. Eu estou pregando a palavra. Pega a visão. Ela entregou quanto? E chamou a atenção de quem? Então entenda, é a sua ação que chama a atenção de Jesus nesse ambiente. E não a sua dificuldade. Não a sua religião, não o seu sofrimento, não aquilo que você está passando, é a sua. Ele observava. Aí olha que coisa forte, pega a visão. Chamando os seus. Fala para você, ele só explica para os discípulos. Não, vamos de novo, Jesus só explica. Porque tem coisa que Deus não explica, tem coisa que Deus não vai explicar.
Então vamos de novo. Tem coisas que Deus não vai explicar, porque Ele não precisa explicar. A Bíblia vai dizer que Deus formou a terra e fez a terra, sim ou não? Ele precisa explicar? Você quer saber mais, vai estudar. Sim ou não, irmão? Você acha que Deus vai ficar explicando? Eu fiz assim? Não, irmão. Você vai lá em Jó 32, ele vai falar que estava com a sabedoria. Está pegando a visão, sim ou não? Quando você estava, Jó, quando deu a sabedoria, mediu a terra. Aí você precisa o quê? Fala, estudar. Então tem coisa que Deus não vai explicar. Mas aqui Ele quis o quê? Você está privilegiado, irmão. Deus quer explicar, você não está entendendo. Para os discípulos, Deus quer. Disse, em verdade vos digo, que essa pobre viúva deitou mais, essa palavra é doida, mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Por quê? Se ele falou que todo mundo que estava deitando, ele sabe, era o quê? Rico. Então ele viu a quantia ou viu a atitude? Então eu entendo, o que vale nesse lugar é a atitude que você está tendo no decorrer do culto. Pegou a visão, irmãos? Pegou a visão, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então entenda, esse ministério ele é bastante sólido em decorrer de dízimo e de oferta. É muito bem explicado. Eu não sei se vocês já fizeram curso aqui com a gente nessa questão. Quem já fez curso aí, já teve aula sobre o dinheiro? Quem lembra? Nós já deu umas aulas aí sobre a grana, sobre o espiritual, sobre o dinheiro. Quem pega? Quem pegou aí? Irmão, nós é muito, na verdade, claro nessa questão. Entendeu isso aí? Quem está pegando, irmão? Mas aqui a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele explicou e falou. Ela deu quanto? Fala mais. Porque, 44. Porque todos ali deitaram do que sobrejava. Mas esta, da sua o quê? Deu. Tem gente que nem pobre serve para ser. Que trem ruim, né, irmão? Não é verdade? Ela da pobreza, ela deu. Tem gente que não dá e tem. Nem pobre serviu para ser ali. Não estou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Isso aqui não é de condição, não. Está falando de mente. Você está achando que é dinheiro? Até agora eu não falei de dinheiro. Estou falando de ação, de mente, de pensamento, de desbloqueio, de avanço, de crescimento. Estou falando disso. Você está achando que é dinheiro. Sai fora do dinheiro. Fique tranquilo. Não é dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Tem gente que é pobre mentalmente. Ele falou, da pobreza dela, ela arranca 2 moedas e dá tudo. Uau! Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Sim ou não, irmão? Como é que eu me apresento a Deus, irmãos? E eu não sou pobre. Fala aí, irmão, você não é pobre ou você é pobre? Eu não sou pobre. Fala, fui mesmo. Fala. Fala mais forte, eu não sou pobre. Fala, Satanás do inferno, eu não sou pobre. Eu não sou pobre, graças a Deus. Você está entendendo? E nós não estamos falando de pobreza financeira, nós estamos falando de pobreza, primeiro, na mente, nas ações. Está entendendo isso aí, irmão? Quem está entendendo? Quem está pegando a visão, irmãos? Nós estamos falando de algo muito maior, de algo de muito mais poderoso. Entenda isso. Entenda, Jesus fala dela, daquilo que ela tinha. Na mentalidade, ela não era, falar comigo, pobre. Mas de tudo que ela tinha, ela pegou e entregou. Irmão, que fé é essa? Fala, uma fé que entrega tudo. Você tem uma fé hoje para entregar tudo? Não é dinheiro. Coração, decisão, sua razão, seus pensamentos, confiança em Deus, adorar o Espírito Santo. Quando mandar orar, você fala, eu vou entregar, é tudo! Quando mandar adorar, você fala, eu vou adorar, é com toda a minha força, Jesus! Oh, aleluia! Porque eu ainda posso adorar nesse país. Porque vai chegar um dia que a gente não vai nem poder adorar nesse país. Mas eu ainda posso adorar o meu rei nesse país. Posso carregar uma Bíblia na mão, vai debaixo do braço e sair andando aí. Graças a Deus. Sim ou não, irmão? Você ainda pode fazer isso. Falar a posse, fala comigo, a posse é a ação da fé.
A fé, a ação da fé dessa mulher, fala comigo, pôs ela na história. Com 2 moedas que valia 5 centavos. Pegou aí, irmãos? Quem está entendendo? Tem hora que você guarda muito mais e também sai da história. Eu fiquei com vergonha. Falei, Jesus amado. Tem hora que a gente guarda muito mais e também sai da história. Essa palavra confronta a gente, é massa, irmão. Estou vendo irmão que está até dragonizando. Isso é ótimo. Sai comigo com raiva de mim, pastor. Que raiva desse pastor. Pois é, irmão, eu tenho que incomodar alguém, porque senão eu estou muito ruim. Eu preciso incomodar alguém. Se eu pregar aqui e não incomodar ninguém, tem alguma coisa de errado no meu chamado. Porque o meu chamado é exortação, com amor, com fé. Eu prego sobre fé, mas dentro da fé eu exorto. Eu não sei como que eu faço isso, tá? Rola esse negócio. No esboço não tá, quando é fé acontece. Está entendendo o mistério? Então naquilo que você apega, fala comigo, naquilo que eu apego eu fico. Então se você está apegado aqui, é aqui que você vai ficar. Fica apegado nessas coisas, que é aqui que você vai ficar. Está entendendo o mistério, irmão? Quem está pegando a visão? Fica apegado aqui, que é aqui que você fica. Quanto mais você solta daqui, mais você está perto lá. Não sei se você está entendendo. Eu sei que essas palavras é difícil de engolir, irmão, mas é a verdade. Não tem como falar, não tem como pregar outra. Então fala comigo, nós subiu de nível agora. Que eu entendi, fala assim, eu entendi nessa noite. Que eu preciso mudar minha mentalidade. Para me mudar a minha ação. Você já parou as pessoas vindo semear e Jesus sentado no pé e olhando, e eles pensando assim, agora Jesus está orgulhoso comigo. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Pensou? Olhava assim, Jesus dava uma olhada e eles falavam, aí, tá vendo aí? Vendo aí? Viu aí? Viu o prato de ouro aí? Viu aí? Viu? Aqui não, aqui é top, moço. Vai olhando aí, Jesus. E Jesus só olhando. E a mente de Jesus trabalhando e pensando, agora vai vir uma viuvinha, vai dar um tom nesse todinho. Eu ainda vou pôr ela na história. Ainda vou honrar ela. Está entendendo o mistério, irmãos? Porque ele está sempre analisando tudo que acontece no culto, irmão. Sabe quando o nosso maior erro é achar que Jesus não está vendo? Jesus está vendo tudo, ele está analisando tudo. Ele tem um Espírito que é santo, que está em você. Não aqui, irmãos. É lá fora, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Tem um Espírito que é santo, irmão. A ação dessa mulher, irmão, nos fez entender que eu preciso abrir a minha mente para algumas coisas. Quem está pegando a visão? Que se eu ficar parado, irmãos, entenda isso. Eu não posso falar comigo, ficar parado. Com a minha fé em Jesus. Irmão, nessa semana você vai aplicar a sua fé, eu creio nisso. Quem está entendendo, irmão? Domingo que vem vai ter testemunho aqui. Vai ter testemunho aqui no domingo que vem. Amém ou não? Fala, pergunta, seu irmão, você quer subir mais um nível? Fala com ele, pergunta, você vai suportar? Fala assim, põe a mão nas palavras do pastor. Não tem nada a ver com isso, eu estou aqui gemendo. Eu fui dormir ontem, era 3 horas, quase 3 horas da manhã, 2h30. Joelhei, chorei. Quem chorou nessa semana? Mas como é bom, eu choro toda semana. Toda semana eu estou chorando. Se você tivesse o tanto de problema que eu tenho, você chorava toda semana também. Sim ou não, irmão? Toda semana eu choro. Tem semana que eu choro 3 vezes, 2, mas pelo menos uma vez eu choro. E essa semana eu chorei 3 vezes. É tanto B.O., irmão, você tem que chorar. Que aí você chora, põe pra fora, não quer matar ninguém. Entendeu? Entendeu? Você chora. Aí seu peito alivia, você fica top de mim. Fala, agora vamos embora, levanta, né? Sacode a poeira e vamos avançar, nós vamos vencer. Sim ou não, irmão? E eu estava dessa madrugada chorando. E aí eu curvei minha cabeça e Deus falou, Wesley, você precisa entender sobre a aposta e sobre a ação da fé. Eu falei, Jesus, esse é o mistério? Foi, é esse o mistério, meu filho. E era 2h30 da manhã. Aí eu fui orar. Aí eu ponho a música lá, para marcar o quanto que eu oro. Quem faz isso? Aí eu tenho lá a música de 32 minutos, é só isso que eu vou orar também. Depois, se der, deu. Não der, chega, tá bom. Aí quando eu estou muito ruim, eu tenho música lá de 1h20 e 22 minutos. Quem já tem, assim? Aí quando eu estou muito baqueado, 1h22. Pegou aí a visão? Então, conforme está baqueado, ora. Quando não está, tem dia que não precisa nem pôr música. Já fica lá, está quase morto. Entendeu? Já só cai lá e... Meu Deus, não sei nem porque eu estou aqui. Eu estou aqui, não sei nem o que falar, mas eu estou aqui. Quem já fez isso, irmão? Irmão, minha vida não é fácil, não. Vocês acham que é fácil, mas não é, não, irmão. Entendeu isso aí? Quem está pegando a visão?
negócio é sério, é muita responsabilidade. Você pregar a verdade, irmão, você fica na contramão. Você escuta cada coisa. E a gente que leu muita Bíblia, minha cabeça meu raciocínio é assim, irmãos. Ó, eu vou de Gênesis a Apocalipse em 5 segundos. Já passou na minha mente. Eu falo, vixe. Irmão, tem coisa que eu escuto que eu falo, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Eu escutei um negócio essa semana que eu falei, Jesus, eu não acredito. Falei para a Jô, falei, Jô, o que você achou disso aí? E ela falou, Wesley, eu nem vou falar nada. Porque tem coisa, irmão, que a gente não consegue fala assim, nem acreditar. Está entendendo isso aí, irmão? Pegou a visão, sim ou não? Tem coisa que não dá nem para a gente acreditar. Você fala, meu Deus, é muita falta de Bíblia. Fala assim, falta de Bíblia. Irmãos, nos últimos dias, esse é o seu manual, viu? Todo dia lê Bíblia. Não deixa o inimigo. Irmão, sabe qual que é a maior função do diabo? Fala assim, nos distrair. E não nos destruir. Porque quando ele me distrai, ele me destrói. A maior função do diabo é nos distrair. Irmãos, tem coisa para... Eu não estou sem celular. Tem coisa para distrair mais que um aparelho de telefone? Quantas coisas um celular eliminou? Você já parou para pensar? Quantas coisas ele eliminou? Videogame, sim ou não? Um rádio, sim ou não? Não é? O que mais? Uma televisão, ele eliminou? Sim ou não? Computador eliminou, sim ou não? Quantos aparelhos eletrônicos esse aparelho que está no seu bolso eliminou? No decorrer dos anos. Você sabia que até 2030 ninguém vai ter celular mais? Vai acabar o celular do jeito que você tem aí? A IA vai fazer um celular para você integrar com ele, com a sua mente. Ele vai fazer parte do seu corpo. Você vai pensar e ele vai agir. IA, inteligência artificial. Vai fazer um celular, ele vai ligar no seu cérebro por onda, por energia, porque o nosso cérebro é pura energia. Quem pegou a visão? A arca era pura energia. Quando o Zá tocou nela, a energia saiu da arca, entrou dentro do corpo dele, fez uma ruptura no coração dele. E ele morreu. Pegou a visão? Quem está entendendo? Pastor, isso não vai acontecer não. Há 20 anos atrás, muita coisa, se for que não acontecer, você já está passando. Sim ou não, irmão? Muita coisa que ele foi, você não tem como, não tem jeito. Eu lembro, irmão, muitos anos atrás, eu fui mais meu primo, nós sentados, além da estrada de chão de Setor Pedro, nós falou, tem um telefone nos Estados Unidos que vê as pessoas. Eu falei, mentira, nunca vai ter jeito, moço. Como é que a gente vai olhar e ver a pessoa? Isso nunca tem como. Isso é mentira. Aí meu tio falou, olha, lá em Nova York, meu tio mora em Nova York. Falou assim, lá em Nova York não existe CD mais. Eu falei, conversa, como é que eles vão ouvir o trem sem um CD? Agora é pendrive. Pensa nessa visão, irmão. Chegou o pendrive lá em Nova York. Eu falei, o que é esse negócio de pendrive, gente? É de passar na cabeça, Denorex, o que é isso? Irmãos, agora pendrive? Arranca um pendrive, essas pessoas no Rio, você. Pensa o tiozinho com pendrive aqui na mão. Minhas meninas me bloqueiam, irmão. Se eu ficar com pendrive balangando. Que isso? Sim ou não, irmão? Agora é Spotify, sim ou não? Tá tudo nas plataformas, né? Os Screams, como é que... Screams. Meu inglês não tá legal, irmão. Calma, vai dar certo. Tô com muita coisa na cabeça. Como é que é? Screams. Stream? Misericórdia, tem difícil falar, gente. É isso aí mesmo. É a Netflix, é a Amazon Prime, TBO, esse povo. Você entendeu? Quem pegou a visão? Tá tudo na palma da mão, irmãos. Então entenda. Agora a gente precisa entender, irmão. Nós precisamos avançar da maneira que nós estamos o quê? Pensando, irmão. Porque eu não avanço da maneira que eu penso, eu avanço da maneira que eu estou agindo. Quem que pegou? Quem pegou aí? Quem está entendendo, irmão? Amanhã é segunda-feira, é dia de levantar a cabeça e falar, estou pronto, Jesus, pode mandar a ideia. Vou avançar, vou romper, é amanhã, eu falei, é amanhã. Posso liberar mais uma? Sim ou não? Só vai dar tempo de mais uma, não dá para pregar, que vem para pregar. Pode ou não pode? Abre aí, Ed, Mateus 14, 22. Essa daqui para mim é a ação de Pedro em Mateus. E aí eu vou encerrar. Você já entendeu o que você precisa fazer? Você viver seu milagre. Sim ou não? Eu sei que domingo que vem eu vou voltar e vou contar um milagre. Certeza. Acabou, não tem negociação. Fala pro seu irmão, não tem negociação. Semana que vem eu volto e vivo um milagre. Quem crê, irmão? Mas eu estou um posto, irmão. Sim ou não? Porque é tanta coisa. Quem está aí? Quem está comigo? Mateus 14, 22. Olha o que diz o texto. Isso aqui é poderoso. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem na onde? Fala comigo, ele pediu? Por gentileza? Por favor? Dá para vocês fazer?
Fala comigo, tem hora que Jesus manda. E é tudo aquilo que a gente não gosta. Crente odeia ser mandado. Crente é tudo rebelde. Não gosta de ser mandado. Deus tem que confirmar pelo menos 6 vezes, para ele saber que é Deus que está mandando. Ah, pastor, não sou assim. É sim, deixa ele pedir alguma coisa que você não quer dar. Você vai começar a ir num canto, outro para saber se é ele mesmo. Mas ele já mandou. Você só não quer, ou sabe, na verdade, acreditar que foi ele que mandou. Está entendendo o mistério? Então fala, tem hora que Deus manda. Ele não está pedindo, ele está mandando. Olha que coisa forte. Ordenou a seus discípulos que entrasse na onde? E fosse adiante para o outro lado. Enquanto despedia quem? Então entenda, olha que coisa forte. Na hora que Jesus, ele mandou os seus discípulos se afastar dele, para ele ter com a multidão, despedir a multidão. Aí ele, olha o que ele faz. E logo ordenou os seus discípulos. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Próximo. E despedida a multidão, subiu para o quê? Para o quê? Para orar. A parte. Chegada já o quê? Estava ali de que jeito? Só. Isso é bastante poderoso. Eu meditei nisso aqui. Eu fiquei pensando. Jesus ficou sozinho para quê? Já parou para pensar nisso? Jesus sozinho? Deus sozinho? Já parou para pensar nisso? Ou sim ou não? Essas loucuras só o pastor pensa. Fiquei pensando, por que Deus quis ficar sozinho? Despede a multidão, despede. Para quê? Você teve uma semana, um tempo a sós? É, irmão, pouca gente, hein, irmão? É, irmão, você vai precisar ter um tempo a sós, viu, irmão? Senão você não vai vencer, não. Só vence quem tem tempo a sós. Por que Jesus ficava muito tempo a sós? O que ele fazia nesse tempo a sós? Tá pegando a visão aí, irmão? Sim ou não? A gente precisa ter um tempo na semana, fala comigo, a sós. A sós do celular, a sós do mundo, a sós da esposa, a sós dos filhos, a sós dos negócios, a sós dos boletos, porque os boletos não largam a gente. Sim ou não, irmão? A sós dessas coisas, sim ou não? A sós, irmãos. Ele quis ficar. Olha o que acontece. Olha que coisa forte. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelo quê? Porque o vento era o quê? Então, quando Jesus ficou a sós, os seus discípulos estavam na onde? No barco. Irmão, é isso aqui que está acontecendo no culto. Jesus a sós e nós aonde? Fala no barco. O que veio no barco? Fala, vento, a favor, tudo dando certo. Hã? Por que a gente tem tanto medo de vento contrário? Me explica. Por que a gente tem tanto medo de vento contrário? Por quê, irmão? Hã? Por quê, irmãos? Que a gente tem tanto medo de vento contrário. Por quê? Se é ele que é atrás de Jesus. Jesus só veio por causa desse vento, irmão. Mas existe uma geração de quem fala, vai vir um vento, ele já começa. O que está acontecendo, meu Deus? O que eu vou fazer? O que eu fiz? Não, irmão, calma, mas Jesus está vindo. É nesse vento. Jesus está vindo, irmão. Calma, fica tranquilo. Quem está entendendo, irmão? Quem está na obra, irmão, é vento contrário, irmão. Faz todo mês, irmão. Tem hora que você fala, não acredito, de novo. Fala, é de novo. Aguenta aí, aguenta o barco, não adianta ficar com moleza, não. Entendeu? Você não fica de ha, não, e vamos para cima. Está entendendo, irmão? Vento contrário, irmão. Liga a televisão, você vai ver o tanto de vento contrário que tem nela. Tem ou não tem vento contrário lá? Hã? Teve um agora aí, nacional. Quem viu ele, o vento contrário? Até pagaram para ele. Esse vento ele é chique, ele é pago para vir para nós. Quem está entendendo, irmão? Tem um vento contrário aí que envolveu todo mundo, sem nem você dar a sua opinião. Você foi posto nele, pronto, acabou. Não tem como falar nada e acabou. Já foi lá e pronto. Sim ou não? Sim. Irmão, ligou a televisão, sabe o tanto de vento contrário que tem. Mas a Bíblia vai dizer, entenda isso. Depois disso, olha o que acontece. 25, olha que depois disso. Mas a quarta vigília, da onde? Fala assim, o vento soprou muito tempo. Mas Jesus vem. Ah, eu recebo isso. Sim ou não? Bom, nesse ano tem algumas coisas que você queria fazer que não tem como fazer por causa de vento contrário, sim ou não? Hã? Lá na sua conta tem um vento contrário? Vocês estão entendendo? Entendeu direitinho, né? Tem um vento contrário lá, sim ou não, irmão? Você fala, meu Deus, não era esse tanto, não era para ter muito mais, sim ou não? Mas um vento contrário não está deixando, fala comigo, avançar nesse propósito. E várias coisas, irmão, o vento sobra contrário para a gente poder entender o propósito. Isso é o mais poderoso na palavra, irmãos. Olha que coisa forte. Na quarta vigília da noite,
Dirigiu-se Jesus para eles, andando de que jeito? Andando por cima do mar. Glória. Jesus estava o quê? Andando por cima do mar. Não, fala alto, Jesus estava de que jeito? Andando por cima do mar. Andando de que jeito? Tranquilamente, que jeito? Por cima do mar. Essas ondas foi o que pôs medo nos discípulos, sim ou não? Sim. E Jesus estava andando na onde? Cima dela. Ah, não sei se você pegou. Oh, meu Deus. Aleluia. Não sei se você está entendendo. Eita, Jesus é poderoso. Aquilo que pôs medo em você, Jesus está andando é em cima. Para quê? Isso tem uma resposta. Fala, para quê? Por quê? Olha que coisa forte. Olha de novo. 27. 26, né? E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um quê? Por quê? Fala comigo, onde tem medo não tem fé. Vamos de novo? Onde o medo opera, a fé está o quê? Estacionada. Você já viu um ano que o povo está mais com medo que esse ano 2023? Está sendo um ano do medo. Nós estamos com medo de tudo. Sim ou não, irmão? É de tudo, irmão. É tanta notícia, tanta coisa. Irmãos, esse espírito do medo, ele está querendo gerar em nós, irmãos, misericórdia, improvidade, improdutividade. Calma, vai sair. É bom acontecer isso, que eu distraio vocês. Produtividade. Misericórdia. Quem descaramba quer dobrar? Irmão, para nos tornar improdutivos. É tanto medo. Entenda, o medo impediu de enxergar quem era quem? Jesus, irmãos. Entenda, o medo, ele é o maior agente limitador que existe, irmãos. Eu tenho falado nisso esse ano várias vezes. Por quê? Porque nós vamos crescer. Quem está entendendo? Irmão, nós vamos crescer, irmão. Daqui um dia nós estamos com igreja dos Estados Unidos, nós estamos com igreja em Londres, irmão, em Portugal, irmão, na Europa. Não sei se você está pegando, irmão. Que um dia nós estamos enviando, quem quiser aí, ó, pega o visto, vai embora, vai com Deus, irmão. Vai pregar lá no continente de lá. Quem está entendendo, irmão? Eu vou lá passear, estar na sua casa, comer comida, churrasco. Ah, então deixa quieto, vocês não querem ir, então deixa. Eita, menino. Tá vendo aí, ó? Tem gente que está pegando a visão. Mas o medo impediu de enxergar quem? Jesus. Fala assim, mas o medo dura até um certo tempo. Mas o medo dura até um certo tempo. Está no 26, sim ou não? 27. Jesus, porém, lhes falou logo, tem bom ânimo, sou eu. Não. Essa é a instrução de Jesus. Primeiro o quê? Antes de não ter medo, tem que ter o quê? O que é bom ânimo? Isso é uma pergunta. Você tem que sair daqui sabendo disso. Antes de não ter medo é para ter o quê? Ter bom ânimo é o quê? Fala assim, se acalme. Não se apavore. Vai dar certo. Você consegue falar isso? Vai dar certo. Fecha o olho para os seus projetos e fala assim, para você mesmo, sua casa. Para que você está passando? Fala assim, vai dar certo. Nossa, mas é bom ouvir isso, né? Fala assim, irmão, fala de novo. Vai dar certo. Fala assim, no tempo certo vai dar certo. Aleluia, irmão. Vai dar certo, irmão. Sim ou não, irmão? Ele fala, tem bom? Não. Sou eu. Não o quê? Não tem mais. Ah, irmãos. Creio nisso. Jesus, porém, logo lhes falou, dizendo. Fala comigo logo. Fala bem rápido. Tem o quê? Não o quê? Tem mais. Vamos pegar a revelação que está aqui nesse texto, a chave. Quem que é a chave que está nesse texto aqui? Por que Jesus falou logo? Porque Jesus quer tirar você desse estado de medo logo. Porque todo mundo que está no medo está improdutivo. Pegou a visão, sim ou não? Vamos de novo? Todo mundo que está vivendo no medo está o quê? E logo ele falou, não temas, fica tranquilo, tem bom ânimo, sou eu. Por que e logo? Porque Jesus quer andar rápido para tirar você desse nível de medo que nós está, irmão. Aleluia, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu te ajudo, eu sou teu Deus. Eu não temas para cada dia, irmãos, 365 dias, tem um não tema para cada dia na Bíblia.
Não tema, eu estou com você, sou contigo, vai dar certo, vai funcionar, fique tranquilo. E logo, ele agiu rápido, por quê? Ele queria acabar com esse medo. Fala comigo, tem uma resposta. Por quê? Fala comigo, nós estamos todo mundo no barco. Quantos respondeu? Quantos? Em qual? Qual o versículo lá? Nós estamos todo mundo no quê? Quantos respondeu? Quantos tinham oportunidade de responder? Não, vamos de novo. Quantos respondeu? Quantos tinham oportunidade de responder? Isso aqui acaba comigo. Sabe qual é o meu medo? É de eu estar nesse barco e não dar uma resposta. É eu vim para um culto e não dar uma resposta para que a palavra foi liberada. Esse é o meu medo, irmão. É eu ouvir a palavra, entrar no ouvido e sair no outro, irmãos. E eu não dar uma resposta, porque Jesus falou, não tema. Só para Pedro? Foi só para Pedro? Foi exclusivamente para Pedro? Foi, Pedrão, não tema. Você vai andar sobre a água agora? Foi assim? Não, a oportunidade é para todos, mas só Pedro entendeu. Vamos de novo? A oportunidade é para todos, mas só Pedro entendeu. Isso mexe comigo, irmão. Eu não aceito sair desse lugar sem entender. Eu preciso ser esse que fala nessa situação. Fala, Pedro, eu preciso ser o que fala. Respondeu-lhe Pedro, disse, Senhor. Está de que jeito lá? Fala maiúsculo. Ele estava falando com quem? Que faz milagre. Senhor, se és tu, manda-me ter com quem? Contigo. Por cima do quê? Quem fala um negócio desse está com medo? Está com o quê? Fala com a fé, a ação, toma posse e vai andar sobre as águas. Sabe o que quer dizer andar sobre as águas aqui, nesses dias? Quem está pegando a visão aí? Andar sobre o quê? É andar sobre o sobrenatural de Deus. Fala comigo, no mesmo nível que Jesus estava. Eu já disse aqui que Jesus para de viver o milagre dele para Pedro começar a viver o seu. Quem pegou essa visão aí? Então Jesus está disposto a te esperar. Fala esperar. Você. Fala assim, você. Fala eu. Parar de ter medo. Fala, eu preciso parar de ter medo. Eu preciso ser ousado. Pedro manifesta e fala o quê? O que ele fala? Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Disse ele o quê? Vem. Pai, mas Jesus é simples demais. Irmão, eu já li isso aqui várias vezes. Eu estou trazendo uma revelação tão profunda. Irmão, vai ser algo poderoso. Irmão, você pode pensar o detalhe da palavra? O que ele fala? Ele perguntou, Pedro, agora está com medo, você está em pecado. Pedro, você não está muito bom, você é muito brutinho, viu, Pedro? Você está muito brutinho. Foi assim que ele falou? Pedro, tem hora que você me chama de Cristo, eu tenho que chamar você de diabo. Você está lembrado, Pedro? Foi assim que ele falou? Pedro, eu estou bem lembradinho, viu, Pedro? Você vai me negar 3 vezes. Foi assim que ele falou? O que ele falou? Né? Irmão, toda vez que você move pela fé, é só vem. Você pegou. Toda vez que eu movo pela fé, você está movendo pela fé, eu pela fé, a palavra é só vem. Tem um ponto lá, tem como mudar isso aí? Tem algum exegese, escatologia, alguma coisa mudar aquilo ali? Esse vem mais, vem, se não sei. Tem alguma coisa? Não, irmão. Todos podiam ir? Isso é legal, né, irmão? Todos podiam ir ou não? Porque só Pedro foi? Porque a ação da fé de Pedro fala posse. Quando ele falou, ele tomou? Então, porque só Pedro desceu, porque tomou? Esse é o perigo do culto. Um toma posse, outro não toma posse. Uns acessam, outros não acessam. Esse é o perigo. Está entendendo isso aí? É ouvir e não tomar posse da palavra. Quem é que desce? Por quê? Irmão, é tão simples viver um milagre, irmãos. É só tomar posse, irmão. É só ouvir, obedecer e tomar posse. Tinha impedimento, sim ou não? Tinha ou não tinha? Não, vamos lá, tinha ou não tinha? O mar parou ou continuou tendo tempestade? Continuou ou não? Então essas desculpas que a gente fica dando, não tem desculpa. Ele só falou, vem, eu não vou parar a tempestade. O mar não vai parar de ficar furioso, você precisa descer.
Mas a nossa desculpa é, pastor, eu até queria fazer, mas está um levante. Eu até queria fazer, pastor, mas as coisas não estão muito boas, não. Pastor, esse ano eu acho que não vai dar. Esse ano as coisas não vai mudar. Pois é, desse jeito. Jesus falou, vem, o mar vai continuar a ficar furioso. Você precisa só tomar posse e precisa ter uma ação de descer nessas águas. Quem está pegando a visão? Deus não vai parar as tempestades, irmão, para você agir. Você tem que agir na tempestade. Ah, pastor, quando tiver tudo bom, eu vou começar a fazer isso. Quando tiver... Não, você não vai fazer nunca, só no céu, viu? Quem está entendendo? Pastor, quando não tiver levando nenhum lá na minha casa, quando tiver tudo bem, eu posso ficar tranquilo, eu vou começar a fazer. Não, irmão, você não vai fazer nunca, só no céu. Tempestade continuou. O que Pedro faz? Desce ou não desce? O Pedro podia descer, sim ou não? Podia ou não podia? Jesus mandou ir? Mandou ou não mandou? Judas podia descer ou não? Mas Judas se traiu, aí. Mas podia? Podia ou não podia? O Bartolomeu podia descer? O Mateus? O Tomé, o que duvidava? Podia descer todo mundo? Irmãos, eles podiam brincar de bola em cima dessas águas. Sim ou não? Podia ou não podia? Todos os 12 brincando. E aí, Jesus? Joga a bola. Podia ou não podia? Mas quem desceu? Quem tinha uma fé que tomou posse. Porque a posse é a ação da fé. Isso aqui é sério que eu estou te ensinando nessa noite. Porque isso aqui vai mudar a sua vida. E vai mudar a minha vida. Porque entenda, onde há fé não tem medo. A fé não combina com a religião. A fé não combina com os anos que a gente tem de crente. A fé não combina com o tanto que a gente já leu de Bíblia, não, irmãos. É o que você sabe, aplique. Pegou a visão ou não? Para encerrar. Pedro o quê? Fala, desceu. Desceu ou não desceu? E ele disse, vem, simplesmente. E Pedro desceu do barco e andou sobre as... Para ir ter com quem? Entenda isso, fala comigo. Fala comigo. Não tem como. Viver algo sobrenatural. Se o foco não for Jesus. Ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Não existe sobrenatural sem Jesus. Não existe sobrenatural sem Jesus ser o foco, sem ser o alvo, sem ser o objetivo. Porque se der errado, ele pega na sua mão e te tira de volta. Entendeu isso aí, irmãos? É só com Jesus. O foco foi em Jesus, irmãos. Fique de pé no nome de Jesus. Sua fé está em ação. Fala comigo, minha fé está em ação, Satanás. Não fale, não, minha fé está em ação, diabo. Ai, você pegou a visão que o diabo não quer nos destruir, ele quer nos distrair? Então fala comigo, nessa semana eu preciso estar mais focado. Quem está orando comigo aí na intercessão, no dia ali? Quem está comigo? Levanta a mão aí, irmão. Deixa eu ver aí. Orei por vocês nessa madrugada, viu? Um propósito aí de oração, firme e forte. Nós vamos orar agora. Fala, nós vamos orar. E nossa oração tem propósito. Hoje é ceia. A ceia, ela tá aqui como um memorial eterno que Jesus falou. Faça isso até que eu venha. Mas antes disso, eu quero orar por você. Fala, eu creio. Vamos orar então? E nós vamos fazer uma oração aqui. Pessoal da internet, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E vamos orar junto também aí. Não pode não deixar, vamos orar juntos, pessoal da internet. Vamos orar também. Mas o que nós precisamos fazer agora? Depois de uma palavra dessa. Nós vimos a ação da mente, sim ou não? Da mulher. Entramos em Pedro. Essa palavra tinha 7 tópicos. Eu levaria mais ou menos 1h30 para pregar o resto. Entendeu? Eu levo 3 domingos para pregar essa mensagem. 3 domingos desse mesmo tema. Ela não tem. E depois você pega o esboço, tá lá. Tem 7 tópicos. Eu preguei quantos? 2. Nesses 2, eu te entreguei. Fala assim, eu recebi. Vamos de novo, vou falar de novo. Eu te entreguei. Não, eu falo, eu te entreguei. Você fala, eu recebi. Vamos lá? Fala, nesses 2 eu te entreguei. Irmão. Chave para desbloquear. E para me fazer avançar. Entendeu isso aí, irmãos? Então o que acontece? Nessa semana, quando a sua mentalidade entrar para esse nível, entenda isso, de bloqueio, entendeu? Você começar a pensar, não vai dar certo, você fala, opa, a viúva está ganhando de mim. Aí a frase, pegou aí? Vamos falar? A viúva está ganhando de mim. Pegou aí, sim ou não, não é? Quem está comigo? Quem está comigo nessa aí?
Nessa semana, quando você começar a se pegar, a ficar, você fala, opa, a viúva está ganhando de mim, peraí, eu vou me repor. Sim ou não, irmão? Irmão, essa semana de profetizar vai dar certo. Deus vai fazer romper, Deus vai mudar a circunstância, Deus vai agir a nosso favor, Deus vai desbloquear, Deus vai destravar, Deus vai entregar na nossa mão, porque nós cremos, irmãos. Quem crê nisso? E nós vamos selar isso com ceia do Senhor, amém? Mas nós vamos orar primeiro. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você nessa noite. E Deus vai te ver individualmente nesse lugar nessa noite. Não dá para orar para todo mundo aqui na frente, nosso horário já está avançado. Mas eu vou orar para você aí com a sua mão no coração, individualmente agora. Você só feche seus olhos. Eu quero que você mentalize aí aquilo que você precisa acessar. Nessa noite nós aprendemos sobre que Jesus analisa a nossa postura no ambiente. Nós aprendemos que Ele quer nos fazer andar sobre o sobrenatural de Deus. Nós aprendemos nessa noite que a posse é a ação da fé, e em nome de Jesus, sem isso nada funciona. Nós aprendemos com Pedro que ele é quem tomou posse, ele venceu o medo e toma posse e desce do barco. Ai, irmão, eu não vou ficar em barco enquanto eu posso andar no sobrenatural, não. Você pode falar isso, eu não vou ficar no barco enquanto eu posso andar no sobrenatural. Eu não vou ficar no barco da mesmice, no barco da tempestade, enquanto eu posso andar no sobrenatural. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você não vai ficar nesse barco enquanto você pode descer e andar sobre o sobrenatural, viver algo novo da parte de Deus, viver algo novo, profético da parte do Senhor. Deus nessa noite está chamando a sua igreja a andar no sobrenatural da parte dele nessa noite. Se tem alguém aqui entendendo isso, chega de ter essa mesma semana medíocre, essa mesma semana que ela começa e termina sem busca, sem entrega. Não, nós queremos viver sobrenatural de Deus. Nós precisamos entender que quanto maior a busca, entenda isso, quanto maior a vitória, tem que ser maior a entrega, igreja. Oh, yarabadai do komanai darababababarakat no komanai de kilovo. Xerepalabadarakat no komanai. Com a sua mão no seu coração, eu quero profetizar que todo espírito de medo, um medo psicológico, um medo mental, um medo na alma, um medo no espírito, um medo de coisas que estão, na verdade, sendo escutadas, que estão sendo ouvidas, porque tem coisas que a gente só escutou e tem coisas que a gente está ouvindo, está descendo para o coração da gente, está nos bloqueando, está nos limitando. Esse medo limitador, nessa noite eu quero profetizar sobre a sua casa e sobre a sua vida, que esse espírito do medo perdeu na sua casa, perdeu na sua vida, que tem algo para ser feito, que nessa semana Deus te deu uma energia, em o nome de Jesus. Que energia é essa, pastor? Do Espírito Santo de Deus. Que você levante a sua cabeça e fale como Davi falou: ei, pelo meu Deus eu salto o muro, pelo meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus eu salto muralhas. Yarabadai do komanai, darabadai do komanai. Ei, Arabadai Docô. Davi falou: persegui os meus inimigos e não voltei até que os alcançasse e os consumisse. Que nessa semana Deus te levante nessa mesma unção de um valente, nessa unção de um guerreiro. Que nessa semana você enfrente as circunstâncias, que nessa semana você enfrente os seus gigantes. Ei, Arabadai Docô manai, Docô manai. Que nessa semana seja uma semana de tomar posse, de viver algo sobrenatural da parte de Deus, algo poderoso da parte do Senhor. Nessa semana vai acontecer, igreja. Oh. Agora eu quero que você levante as suas mãos. Enquanto nós adoramos a igreja, canta essa daí. Pode ir, vai. Levante as suas mãos para os céus. E eu quero que você comece a fazer uma oração profética. O que quer dizer isso, pastor? Uma oração profética é quando ela vai para o futuro. É quando você começa a liberar palavras no seu futuro. Começa a liberar aí, fala: em nome de Jesus eu creio, a minha saúde. Começa a liberar sobre a sua saúde física, a sua saúde mental, sobre as suas emoções.
Começa a liberar aí palavras agora sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre o seu negócio, sobre a sua empresa. Começa a liberar palavras aí agora. Vai liberando aí no nome de Jesus. Vai liberando palavras de autoridade. Vai liberando palavras de comando. O Senhor é meu pastor, nada vai faltar. Não vai faltar paz, não vai faltar graça, não vai faltar amigos, não vai faltar provisão. Começa a liberar, igreja. É a sua hora, é a ação da fé na oração. O Espírito Santo de Deus está aqui, igreja. Ele está nos ouvindo, Ele está nos ouvindo. Há uma graça neste lugar, há uma graça redentora, há uma graça de autoridade, há uma unção neste lugar. Tem anjos a seu favor. A maneira que você profetiza, Deus libera os seus anjos. A maneira que você profetiza, eles começam a agir. Ei, arabababaracatocô. Oh, yarai daqui darabalabanamanarakatocô. A maneira que você libera a palavra, a maneira que você profetiza, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo, igreja. Ele está colocando as mãos nessa noite. Ele está colocando as suas mãos nessa noite. Oh, ei, eu creio nessa noite. Oh, a maneira que você ora é a maneira que Deus está fazendo. A maneira que você está guerreando, que você está batalhando na oração. Talvez você não tenha uma oportunidade de orar nessa semana desse jeito, de profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, de profetizar sobre os seus negócios, sobre os seus objetivos. Ei! Ei, Yeshua! Eu creio. Deus está assinando os papéis, creia nisso. Deus está quebrando as correntes, creia nisso. Está quebrando as maldições, está libertando, está sarando. Deus está curando nessa noite. Ei! A doença está dando lugar à cura. A doença está dando lugar à cura nessa noite. Oh, Yanapadai Gokomanai. Yesi Arapadai Gokomanai. Essa noite, igreja, Yemanai darahakat no komani, Yerikina rahai, Shinemini, Abidu yarai de kiminidoko. A maneira que você crê, Deus age. A maneira que você libera a palavra, Deus move. Porque toda vez que Deus fala, toda vez que Deus está falando, Ele está criando. Toda vez que Deus está falando, Ele está trazendo a forma, o que não existe, como já fosse. Deus chama em existência coisas que não existem, como se já fossem. Oh! Deixa Deus trazer à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Eu libero essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Nessa semana Deus vai trazer à existência coisas que não existem, como se já fossem. Nessa semana Deus levanta a seu favor. Ai, arabadai doko manai deriha doko manai deki doko cheia da rahamanai.
A cura nessa noite está dando. A doença, a enfermidade está dando lugar à cura nessa noite. Deus está curando pessoas nessa noite. Doenças na mente, psicossomáticas, doenças físicas, caroço, na coluna. Deus está curando nessa noite. Há um anjo passando aqui nessa noite. Ele está levando a doença embora. Ele está levando a depressão embora. Ele está dando, em nome de Jesus, audição, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra: Efatá, seja curado. Abre ouvido nessa noite, em nome de Jesus. Problema no ouvido, em nome de Jesus eu te dou uma ordem: Efatá, abra-te. Em nome de Jesus, seja curado nessa noite. Seja coluna, no fígado, onde tiver a enfermidade, eu dou uma ordem nessa noite de cura, de libertação, de transformação, de cura. Ei, arai, daqui do comanai, darabadabadaracato comanai. Coloca a mão na sua cabeça aí pra gente encerrar e ceiar. Coloca a mão na cabeça e fala assim: eu creio, Deus me deu a mente de Cristo. Fala: eu tenho a mente de Cristo. Vamos de novo: eu tenho a mente de Cristo. Fala: nessa semana eu vou viver a posse da ação da minha fé. Ah, que frase, irmãos. Nesta semana eu vou viver a posse da ação da minha fé, no nome de Jesus. Tem nada que possa me impedir, irmão. Não tem macumba, não tem demônio, não tem nada. Nessa semana eu vou viver a ação, a posse, a ação da minha fé. Oh, é milagre, irmãos. Deus está fazendo algo nesses dias, não é refrigério. Esse ano é ano de rompimento, ano de colheita, é ano de avanço, é ano de tomar posse, irmão. Não fique estacionado. Deus está manifestando em você. É nessa semana, irmão. Deus vai dar visões, Deus vai abrir as madres. Talvez a nuvem é pequena, é do tamanho da mão de um homem, mas é nessa nuvem que vai chover. Talvez você está falando: pastor, é pequeno, mas é na nuvem do tamanho da mão de um homem que Deus fez chover. Depois de 3 anos e pouco, que vez eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Fala: avisa a capa que vai chover. Oh, eu profetizo essa chuva de avivamento sobre a sua casa, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Oh, irmãos, nós estamos no mês de férias. Esse é o melhor mês para você ler um livro. Você pode se divertir, você pode fazer o que você quiser, mas nesse mês de férias tem que ter um tempo para Ele. O Espírito Santo tem que ter um tempo na sua vida. O Espírito Santo tem que ter um tempo na sua vida nesse mês de férias. Porque a gente quer tirar férias de tudo, de Jesus, da Bíblia, da oração, de tudo. Irmão, nesse tempo de férias, Jesus tem que ter um tempo na sua vida. Um tempo que Ele muda a sua história, um tempo de qualidade, irmãos. Oh,